Milionário se disfarça de taxista para espionar sua noiva e o que descobre o faz chorar. Lucas Mendes, herdeiro da fortuna da família Mendes, proprietária da maior distribuidora de bebidas e energéticos do país, sempre sentiu um vazio em seu coração. Apesar de crescer cercado de luxo e riqueza, algo faltava em sua vida. No dia de seu 18º aniversário, durante a fastuosa celebração organizada por seus pais na mansão da família, Lucas tomou uma decisão que mudaria o curso de sua vida para sempre. Pai e mãe, anunciou diante dos convidados, decidi estudar administração nos Estados Unidos. Um silêncio sepulcral caiu sobre a multidão. Roberto Mendes, o patriarca da família, sentiu que o controle sobre seu filho lhe escapava das mãos. Com um sorriso forçado, respondeu: "Filho, você não acha que seria melhor ficar aqui? A empresa precisa de você." Mas Lucas estava decidido. "Preciso fazer isso por mim mesmo, pai. Prometo que voltarei preparado para assumir minhas responsabilidades." Assim, contra os desejos de sua família e da elite social que o cercava, Lucas partiu para os Estados Unidos, deixando para trás uma vida de conforto e privilégios. Na Universidade de Stanford, Lucas descobriu um mundo completamente novo, longe dos luxos a que estava acostumado. Dividiu dormitório com outros estudantes, comeu no refeitório universitário e, pela primeira vez em sua vida, teve que lavar suas próprias roupas. Foi durante seu 2º ano que conheceu Júlia Santos. Ela trabalhava como recepcionista na empresa onde Lucas fazia seu estágio. Júlia era diferente de todas as garotas que Lucas havia conhecido antes. Não se impressionava com seu sobrenome ou seu dinheiro. Na verdade, nem sabia quem ele realmente era. "Com licença, senhorita", disse Lucas nervoso no primeiro dia que a viu. "Sou o novo estagiário. Poderia me indicar onde fica o escritório do Sr. Johnson?" Júlia levantou os olhos de seu computador e lhe dedicou um sorriso caloroso. "Claro, suba até o 3º andar, segunda porta à direita." Seus olhos se encontraram por um momento, e Lucas sentiu que algo dentro dele mudava para sempre. À medida que os dias passavam, Lucas procurava qualquer desculpa para passar pela recepção e falar com Júlia. Pouco a pouco, uma amizade floresceu entre eles, e Lucas se viu compartilhando coisas que nunca antes havia contado. "A ninguém, sabe, Júlia?", disse-lhe um dia enquanto almoçavam juntos. "Nunca me senti tão normal, tão eu mesmo." Júlia o olhou com curiosidade. "Como assim, Lucas?" Lucas hesitou por um momento antes de responder. "Veja, de onde eu venho as coisas são diferentes. Aqui, com você, sinto que posso ser quem realmente sou, sem expectativas, sem pressões." Júlia pegou sua mão suavemente. "Lucas, não sei muito sobre seu passado, mas gosto do Lucas que conheço agora." Essas palavras ressoaram no coração de Lucas. Pela primeira vez em sua vida, sentia-se verdadeiramente apreciado por quem era, não pelo que tinha ou por seu sobrenome. À medida que seu relacionamento com Júlia se aprofundava, Lucas percebia que o vazio que sempre havia sentido começava a se preencher. O amor que estava nascendo entre eles era puro, sincero, livre das complicações e expectativas do mundo ao qual pertencia. No entanto, à medida que se aproximava o final de seus estudos, uma sombra pairava sobre sua felicidade. Lucas sabia que teria que retornar ao seu país, à empresa da família, às responsabilidades que o esperavam. Como Júlia se encaixaria nesse mundo? Ela estaria disposta a segui-lo? E sua família? Aceitaria uma garota comum como a parceira do herdeiro dos Mendes? Enquanto contemplava o futuro incerto, Lucas tomou uma decisão. Não importava o que acontecesse, lutaria por esse amor. Júlia havia lhe mostrado um mundo novo, lhe ensinado o valor do trabalho duro e da simplicidade. Não estava disposto a perder isso. Com determinação em seus olhos, Lucas se preparou para enfrentar o que viria. O retorno para casa, as expectativas de sua família, os desafios que certamente enfrentariam. Mas com Júlia ao seu lado, sentia que podia conquistar o mundo. O que Lucas não sabia era que o destino tinha preparadas muitas mais provas para seu amor.
provas que testariam sua confiança, sua lealdade e sua determinação. A jornada que havia começado como um simples desejo de independência se transformaria em uma odisseia que mudaria não só sua vida, mas a de todos que o rodeavam. O aeroporto internacional fervilhava de atividade quando Lucas Mendes pisou em solo pátrio, depois de 4 anos de ausência. Apesar de ter pedido discrição, uma multidão de jornalistas e fotógrafos o esperava, ávidos para capturar o retorno do herdeiro do Império Mendes. Lucas, Lucas, como se sente ao voltar? Gritavam os repórteres enquanto os flashes das câmeras o cegavam momentaneamente. Com um sorriso educado, mas distante, Lucas respondeu: estou feliz em estar de volta e ansioso para assumir minhas responsabilidades na empresa da família. Entre a multidão, Lucas distinguiu seus pais, Roberto Mendes, com seu habitual porte imponente, e Helena, sua mãe, elegante como sempre, o esperavam com uma mistura de orgulho e expectativa em seus rostos. Meu filho, disse Roberto, dando-lhe um abraço formal. Bem-vindo de volta. Helena, mais emotiva, o envolveu em um abraço caloroso. Sentimos tanto a sua falta, querido. Enquanto se dirigiam à limusine que os esperava, Lucas não pôde evitar pensar em Júlia. Havia deixado nos Estados Unidos com a promessa de que logo estariam juntos novamente. Só preciso me estabelecer e preparar o terreno, havia dito a ela. Agora, enfrentando a realidade de seu mundo, se perguntava como conseguiria cumprir essa promessa. Os dias seguintes foram um turbilhão de reuniões, apresentações e eventos sociais. Lucas mergulhou no trabalho, impressionando o conselho diretor com suas ideias frescas e sua visão inovadora para a empresa. Proponho uma expansão para o mercado de bebidas orgânicas e sustentáveis, apresentou em sua primeira reunião importante. É um nicho em crescimento e nos posicionaria como líderes em responsabilidade ambiental. A proposta foi recebida com entusiasmo, especialmente pelos membros mais jovens do conselho. No entanto, alguns dos executivos mais antigos, incluindo Ricardo Vaz, o sócio mais próximo de seu pai, mostraram certo ceticismo. É uma ideia interessante, Lucas, disse Ricardo, com um sorriso que não chegava aos olhos. Mas talvez você devesse se concentrar, primeiro em aprender como a empresa funciona, antes de propor mudanças tão drásticas. Lucas sentiu uma pontada de irritação, mas manteve a compostura. Agradeço sua preocupação, Ricardo, mas lhe asseguro que estudei a fundo o mercado e as operações da empresa. Esse movimento nos daria uma vantagem competitiva significativa. Roberto, que havia observado a troca em silêncio, finalmente interveio. Acho que deveríamos considerar seriamente a proposta de Lucas, afinal. Precisamos de sangue novo e novas ideias para nos mantermos na vanguarda. As palavras de seu pai encheram Lucas de orgulho e determinação. Estava decidido a provar seu valor e ganhar o respeito de todos na empresa. No entanto, enquanto mergulhava em suas novas responsabilidades, Lucas sentia que algo faltava. As ligações noturnas com Júlia se tornaram sua âncora, sua conexão com uma realidade mais simples e autêntica. Sinto tanto a sua falta, Lucas, disse-lhe Júlia uma noite, sua voz tingida de saudade. Quando poderei te ver? Lucas fechou os olhos, imaginando seu rosto. Em breve, meu amor. Estou preparando tudo para você vir, só preciso de um pouco mais de tempo. Mas o tempo passava, e a pressão do mundo dos Mendes começava a pesar sobre Lucas. As expectativas de sua família, as intrigas corporativas e as constantes aparições em eventos sociais o mantinham ocupado dia e noite. Foi em um desses eventos que Lucas se encontrou cara a cara com Beatriz Andrade, a filha de um dos sócios mais importantes da empresa Bela. Sofisticada e de boa família, Beatriz representava tudo o que se esperava que fosse a parceira do herdeiro. Mendes, Lucas, que prazer vê-lo, disse Beatriz, aproximando-se com uma taça de champanhe na mão. Você mudou muito nesses anos, os Estados Unidos lhe caíram bem. Lucas sorriu educadamente. Obrigado, Beatriz. Você também está muito bem. Enquanto conversavam, Lucas não pôde deixar de notar os olhares de aprovação
que os convidados lhes lançavam, especialmente seus pais, Helena, sua mãe. Aproximou-se com um sorriso radiante. "Que lindo casal vocês dois formam", comentou, sem esconder seu entusiasmo. "Beatriz, querida, você deveria vir jantar em casa um dia desses." Lucas sentiu um nó no estômago. Sabia que tinha que falar sobre Júlia, mas a cada dia que passava, a tarefa parecia mais difícil. Como explicaria que estava apaixonado por uma simples recepcionista americana? Naquela noite, enquanto olhava pela janela de seu luxuoso apartamento, Lucas tomou uma decisão. Não importava o que seus pais ou a sociedade dissessem, traria Júlia e enfrentaria as consequências. Ela era sua âncora, sua conexão com o que realmente importava na vida. Com renovada determinação, Lucas começou a planejar como integrar Júlia em seu mundo. O que ele não sabia era que esse seria apenas o começo de uma série de desafios que colocariam à prova seu amor, sua lealdade e tudo em que acreditava. O coração de Lucas batia forte enquanto esperava no aeroporto. Depois de semanas de preparação e antecipação, finalmente havia chegado o dia. Júlia vinha visitá-lo. Ele havia decidido manter sua chegada em segredo, querendo protegê-la do circo midiático que certamente se desencadearia quando soubessem de sua existência. Quando Júlia apareceu entre a multidão de passageiros, Lucas sentiu que o mundo parava. Ali estava ela, com seu sorriso caloroso e seus olhos cheios de amor, tão fora de lugar no luxuoso aeroporto como uma flor silvestre em um jardim de rosas cultivadas. "Lucas!" exclamou Júlia, correndo em sua direção e se jogando em seus braços. Lucas a abraçou com força, inalando seu aroma familiar. "Senti tanto a sua falta, meu amor", sussurrou em seu ouvido. O caminho até o apartamento de Lucas foi um turbilhão de emoções e atualizações. Júlia olhava maravilhada pela janela do carro de luxo, admirando os arranha-céus e as avenidas elegantes. "É como outro mundo", comentou, seus olhos brilhando de emoção. Lucas sorriu, mas não pôde evitar sentir uma pontada de preocupação. Como Júlia se adaptaria a esse mundo tão diferente do seu? Os primeiros dias foram como um sonho. Lucas tirou um tempo livre do trabalho para mostrar a cidade a Júlia, levando-a a restaurantes exclusivos e lojas de grife. Mas logo notou que Júlia se sentia desconfortável nesses lugares luxuosos. "Lucas, não poderíamos simplesmente pedir uma pizza e ficar em casa?" perguntou uma noite depois de outro jantar em um restaurante 5 estrelas. Lucas percebeu que estava cometendo um erro. Estava tentando impressionar Júlia com coisas que não importavam para ela. "Claro, meu amor, desculpe, me deixei levar", respondeu sentindo-se culpado. À medida que os dias passavam, Lucas começou a sentir a pressão de apresentar Júlia à sua família e ao mundo dos Mendes. Sabia que não podia mantê-la escondida para sempre, mas temia a reação que provocaria. Finalmente, decidiu organizar um jantar em seu apartamento para apresentar Júlia a seus pais. Na noite do jantar, Júlia estava nervosa, ajustando constantemente o vestido que Lucas havia comprado para ela. "Relaxe, amor", disse Lucas, beijando-a suavemente. "Você será perfeita." Quando Roberto e Helena Mendes chegaram, Lucas pôde ver a surpresa e a confusão em seus rostos ao ver Júlia. "Mãe, pai", disse Lucas, pegando a mão de Júlia. "Apresento a vocês Júlia Santos, minha namorada." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena foi a primeira a reagir, compondo um sorriso forçado. "É um prazer conhecê-la, Júlia", disse, embora seu tom sugerisse o contrário. Roberto, por sua vez, olhava para Júlia como se fosse um quebra-cabeça que não conseguia resolver. "Então, como vocês se conheceram?", perguntou, sua voz carregada de ceticismo. Júlia, nervosa, mas determinada, respondeu: "Nos conhecemos na empresa onde Lucas fazia seu estágio. Eu trabalhava como recepcionista." Os olhos de Helena se abriram de par em par e Roberto tossiu desconfortavelmente. "Recepcionista", repetiu Helena, como se a palavra fosse estranha em sua boca. Lucas, sentindo a tensão no ar, interveio rapidamente. "Júlia é muito mais que isso, mãe.
É inteligente, compassiva e me ensinou mais sobre a vida e o trabalho duro que qualquer aula em Stanford. O jantar transcorreu em um ambiente tenso, com conversas forçadas e silêncios incômodos. Julia fez seu melhor esforço para se encaixar, mas era evidente que os pais de Lucas a viam como uma intrusa em seu mundo. Quando finalmente foram embora, Lucas abraçou Julia, que tremia ligeiramente. Sinto muito, meu amor. Não deveria ser assim. Julia o olhou com olhos cheios de determinação. Não se preocupe, Lucas. Sabíamos que não seria fácil, mas estamos juntos nisso, não é? Lucas assentiu, beijando-a suavemente. Sempre. Os dias seguintes foram um turbilhão de rumores e fofocas na alta sociedade. A notícia de que o herdeiro dos Mendes estava namorando uma simples recepcionista se espalhou como fogo, gerando todo tipo de especulações. No escritório, Lucas podia sentir os olhares e os murmúrios quando passava. Ricardo Vaz, o sócio de seu pai, não demorou a abordar o assunto. Lucas, meu filho, disse um dia, fechando a porta do escritório de Lucas. Entendo que você é jovem e quer experimentar, mas deve pensar no futuro da empresa. Um relacionamento, assim bem, não é o que se espera do futuro CEO da Mendes Corp. Lucas sentiu o sangue ferver. Meu relacionamento com Julia não tem nada a ver com a empresa, Ricardo, e eu agradeceria se você não se metesse na minha vida pessoal. Ricardo levantou as mãos em sinal de rendição. Só estou tentando aconselhá-lo, rapaz, há muito em jogo aqui. Enquanto isso, Julia lutava para se adaptar à sua nova realidade. Cada vez que saía com Lucas, sentia os olhares de desaprovação e ouvia os sussurros mal disfarçados. Aquela é a namorada do herdeiro Mendes? Dizem que é uma caça-fortunas. Coitadinha, será que ela sabe que é apenas um capricho passageiro? Essas palavras a machucavam profundamente, mas ela se esforçava para não demonstrar diante de Lucas. No entanto, a pressão começava a cobrar seu preço. Uma noite, depois de outro evento social, onde se sentiu completamente fora de lugar, Julia finalmente desabou. Lucas, não sei se posso fazer isso. Seu mundo é muito diferente do meu. Talvez seus pais tenham razão. Talvez eu não pertença a este lugar. Lucas a abraçou com força. Não diga isso, meu amor. Você é o meu mundo agora. Não me importo com o que os outros dizem, eu te amo e quero ficar com você. Com lágrimas nos olhos, Julia o olhou. Eu também te amo, Lucas. Mas será que isso será suficiente? Naquela noite, enquanto Julia dormia, Lucas tomou uma decisão. Não permitiria que ninguém se interpusesse entre eles. Com determinação, começou a planejar como provar ao mundo que seu amor era real e duradouro. O que Lucas não sabia era que suas ações estavam prestes a desencadear uma série de eventos que colocariam à prova não apenas seu relacionamento, mas também sua lealdade à empresa e à sua família. O caminho que havia escolhido estava cheio de obstáculos, e logo descobriria que o preço do verdadeiro amor poderia ser mais alto do que imaginava. Os dias se transformaram em semanas, e as semanas em meses. Lucas e Julia lutavam para manter seu relacionamento à tona em meio à tempestade de fofocas e desaprovação que os cercava. Enquanto isso, na Mendes Corp, as coisas começavam a tomar um rumo inesperado. Lucas vinha trabalhando incansavelmente em seu projeto de expansão para o mercado de bebidas orgânicas. Estava certo de que essa iniciativa não apenas seria rentável, mas também melhoraria a imagem da empresa. No entanto, cada vez que apresentava avanços, encontrava obstáculos inexplicáveis. Uma manhã, enquanto revisava alguns relatórios em seu escritório, Lucas notou algumas discrepâncias nos números cifras que não batiam, projeções que pareciam manipuladas para fazer seu projeto parecer menos viável. Isso não faz sentido, murmurou para si mesmo, franzindo a testa. Determinado a chegar ao fundo da questão, Lucas começou a investigar discretamente. O que descobriu o deixou atônito. Alguém dentro da empresa estava sabotando deliberadamente seu projeto. Enquanto lidava com esses problemas no trabalho, Lucas não podia deixar de notar que Julia parecia cada vez mais distante.
Havia momentos em que a surpreendia olhando para o vazio com uma expressão preocupada. E quando perguntava o que estava acontecendo, ela simplesmente sorria e dizia que não era nada. Uma noite, enquanto jantavam no apartamento de Lucas, Júlia recebeu uma ligação que a deixou visivelmente nervosa. "Está tudo bem, amor?" perguntou Lucas, preocupado. Júlia assentiu rapidamente. Sim, só um amigo com problemas. Nada com que se preocupar." Mas Lucas não pôde deixar de notar como Júlia se desculpou pouco depois para fazer outra ligação em particular. A semente da dúvida começou a crescer em sua mente. No dia seguinte, no escritório, Lucas encontrou Beatriz Andrade no elevador. A jovem, que sempre havia demonstrado interesse nele, parecia inusualmente séria. "Lucas, sei que não é da minha conta, mas você tem certeza sobre Júlia?" perguntou Beatriz com aparente preocupação. Lucas a olhou confuso. "O que você quer dizer?" Beatriz hesitou por um momento antes de continuar. "É só que ouvi coisas. Rumores de que a viram com outro homem na parte antiga da cidade. Provavelmente não é nada, mas achei que você deveria saber." As palavras de Beatriz ressoaram na mente de Lucas durante todo o dia. Queria confiar em Júlia, mas as dúvidas começaram a corroer sua confiança. E se tudo tivesse sido bom demais para ser verdade? E se Júlia realmente estivesse com ele por seu dinheiro e posição? Naquela noite, quando Júlia lhe disse que precisava sair por causa de uma emergência, Lucas tomou uma decisão impulsiva. Iria segui-la para descobrir a verdade por si mesmo. Usando seus recursos, Lucas conseguiu um carro discreto e um disfarce simples. Sentia-se culpado por desconfiar de Júlia, mas a necessidade de saber a verdade era mais forte. Seguiu o táxi de Júlia até uma área menos abastada da cidade. Viu-a descer em frente a uma casa humilde e tocar a campainha. Um homem mais velho abriu a porta e Júlia o abraçou com afeto antes de entrar. O coração de Lucas afundou. Quem era aquele homem? Por que Júlia havia mentido sobre para onde ia? Consumido pela desconfiança e ciúmes, Lucas esteve prestes a descer do carro e confrontá-la. Mas algo o deteve. Uma voz em seu interior lhe dizia que havia mais nessa história do que podia ver. Decidiu esperar e observar. Horas depois, Júlia saiu da casa, despedindo-se carinhosamente do homem mais velho. Lucas a seguiu de volta para casa, sua mente cheia de perguntas sem resposta. No dia seguinte, incapaz de conter suas suspeitas, Lucas decidiu confrontar Júlia. "Onde você esteve ontem à noite realmente?" perguntou sem rodeios quando Júlia chegou ao apartamento. Júlia o olhou surpresa. "Eu te disse, tive uma emergência com um amigo." "Um amigo?" respondeu Lucas, sua voz carregada de sarcasmo. "O homem mais velho da casa no bairro antigo." Os olhos de Júlia se abriram de par em par. "Você me seguiu?" perguntou, sua voz misturando incredulidade e dor. Lucas passou uma mão pelos cabelos, frustrado. "O que você queria que eu fizesse? Você está agindo de forma estranha, recebendo ligações misteriosas, saindo sem dar explicações. O que eu deveria pensar?" Júlia o encarou fixamente, lágrimas se formando em seus olhos. "Você deveria confiar em mim, Lucas. Achei que me conhecia melhor que isso." O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Lucas percebeu que havia cruzado uma linha, mas seu orgulho o impedia de recuar. "Se não há nada a esconder, por que você não me diz a verdade?" insistiu. Júlia tomou uma respiração profunda, como se estivesse tomando uma decisão difícil. "Bem, você quer a verdade? O homem que você viu é meu pai." A revelação caiu sobre Lucas como um balde de água fria. "Seu pai? Mas por que você não me contou?" Júlia se deixou cair no sofá, as lágrimas correndo livremente por suas bochechas. "Porque ele me pediu. Ele está doente, Lucas. Tem câncer e não quer ser um fardo. Me fez prometer que não contaria a você, que não interferiria em nosso relacionamento. Ele tinha medo que sua família o visse como mais um obstáculo, mais um motivo para me desaprovar." Lucas sentiu que o mundo desabava ao seu redor.
Todo esse tempo, Júlia havia lidado com isso sozinha, carregando um peso enorme por medo de perdê-lo. Júlia, eu sinto muito, disse, aproximando-se dela e pegando suas mãos. Eu deveria ter confiado em você. Eu deveria ter. Mas antes que pudesse terminar, o telefone de Lucas tocou. Era seu pai. Lucas, venha ao escritório imediatamente. Houve um problema grave com as ações da empresa. Estamos à beira de um escândalo. Enquanto Lucas olhava para Júlia, devastado por sua própria desconfiança, e ouvia a voz urgente de seu pai, ao telefone, percebeu que estava em uma encruzilhada. As duas partes de sua vida estavam colidindo, e ele teria que tomar decisões que mudariam seu futuro para sempre. O que Lucas não sabia era que esses eventos eram apenas o começo de uma série de revelações que abalariam os alicerces de tudo o que ele acreditava saber sobre sua família, sua empresa e o verdadeiro significado do amor e da lealdade. Lucas chegou ao escritório com o coração pesado, sua mente dividida entre a culpa por ter desconfiado de Júlia e a preocupação com a crise na empresa. Ao entrar na sala de reuniões, encontrou rostos sombrios e tensos. Roberto Mendes, seu pai, estava de pé junto à janela. Sua figura, normalmente imponente, parecia cansada e derrotada. Ricardo Vaz, o sócio de confiança, digitava furiosamente em seu laptop, enquanto outros executivos murmuravam em voz baixa. O que está acontecendo? Perguntou Lucas, fechando a porta atrás de si. Roberto se voltou para ele, seus olhos carregados de preocupação. Alguém vazou informações confidenciais sobre nossas práticas financeiras. A mídia está tendo um dia de campo e nossas ações estão em queda livre. Lucas sentiu que o chão se movia sob seus pés. Como isso é possível? Quem faria uma coisa dessas? Ricardo levantou os olhos de seu computador, seu olhar fixo em Lucas. É isso que estamos tentando descobrir. Mas o fato é que apenas um punhado de pessoas tinha acesso a essas informações. A implicação nas palavras de Ricardo era clara, e Lucas sentiu uma onda de indignação. Se você está insinuando que eu tive algo a ver com isso, ninguém está acusando ninguém? Interrompeu Roberto, levantando uma mão para acalmar os ânimos. Mas temos que considerar todas as possibilidades. Lucas, você notou algo incomum ultimamente? Alguém que tenha demonstrado interesse em informações que não deveria? Lucas estava prestes a negar quando se lembrou das discrepâncias que havia notado nos relatórios. A sabotagem de seu projeto de expansão. Poderia estar tudo conectado? Na verdade, começou, notei algumas coisas estranhas nos últimos meses. Números que não batem, decisões que parecem ir contra os interesses da empresa. À medida que Lucas compartilhava suas observações, viu como a expressão de seu pai passava da preocupação à raiva contida. Ricardo, por sua vez, parecia cada vez mais desconfortável. Por que você não disse nada antes? Perguntou Roberto, sua voz misturando frustração e decepção. Lucas passou uma mão pelos cabelos, sentindo-se culpado. Achei que podia lidar com isso. Queria provar que era capaz de resolver problemas por conta própria. Roberto suspirou profundamente. Lucas, ser um líder não significa carregar tudo sozinho. Significa saber quando pedir ajuda e confiar em sua equipe. As palavras de seu pai atingiram Lucas com força, fazendo-o pensar em como havia tratado Júlia. Havia cometido o mesmo erro em sua vida pessoal e profissional, deixar que o orgulho e a desconfiança nublassem seu julgamento. Você tem razão, pai, admitiu Lucas. Eu deveria ter falado antes, mas agora, o que fazemos? Roberto se dirigiu à cabeceira da mesa, sua postura recuperando algo de sua autoridade habitual. Vamos revisar tudo, desde o início. Lucas, quero que você trabalhe com a equipe de auditoria interna, Ricardo. Preciso que, mas antes que Roberto pudesse terminar, a porta da sala de reuniões se abriu. Bruscamente, Helena Mendes, a mãe de Lucas, entrou com o rosto pálido e um tablet na mão. Roberto, Lucas, vocês precisam ver isso, disse, sua voz tremendo ligeiramente. Na tela do tablet, um vídeo viral estava sendo reproduzido em loop. Mostrava Lucas, claramente reconhecível apesar de seu disfarce, seguindo Júlia na noite anterior.
A manchete sensacionalista dizia: Herdeiro Mendes espiona sua namorada de classe baixa, o que esconde o casal do ano. O silêncio que caiu sobre a sala foi ensurdecedor. Lucas sentiu que o mundo parava ao seu redor. Não só havia traído a confiança de Júlia, mas agora seu momento de fraqueza havia se tornado um espetáculo público. Lucas, o que significa isso? Perguntou Roberto, sua voz misturando incredulidade e decepção. Antes que Lucas pudesse responder, Ricardo interveio. Isso é um desastre. Primeiro o vazamento e agora isso. A imagem da empresa está por baixo. Helena, no entanto, parecia mais preocupada com outro aspecto. Lucas, querido, por que você estava seguindo essa moça? Ela fez alguma coisa? Sempre disse que ela não era confiável. Chega! Gritou Lucas, surpreendendo a todos. Júlia não fez nada de errado. O único que errou fui eu. Deixei que as dúvidas e os rumores me afetassem. E agora... Sua voz falhou, a magnitude de suas ações caindo sobre ele como uma laje. Roberto olhou para seu filho, com uma mistura de compaixão e preocupação. Filho, entendo que sua vida pessoal é complicada, mas agora precisamos nos concentrar em salvar a empresa. Esse escândalo só piora nossa situação. Lucas assentiu, tentando recuperar a compostura. Eu sei, pai, e prometo que farei tudo o possível para consertar isso. Mas primeiro, preciso falar com Júlia. Preciso explicar. Explicar, interrompeu Helena. Lucas, querido, talvez este seja o momento perfeito para terminar esse relacionamento. Claramente só traz problemas e... Não, mãe, disse Lucas com firmeza. Júlia é a melhor coisa que me aconteceu. Ela me ensinou mais sobre a vida e o amor verdadeiro do que qualquer outra pessoa. E agora, por minha estupidez, posso perdê-la, não vou desistir dela. Com essas palavras, Lucas se dirigiu à porta, mas antes de sair, voltou-se para seu pai. Prometo que voltarei para ajudar com a crise da empresa. Mas primeiro preciso consertar as coisas com Júlia. Enquanto Lucas saía do escritório, sua mente era um turbilhão de emoções e pensamentos. Como explicaria a Júlia o que havia feito? Ela poderia perdoá-lo? E mais importante ainda, como poderia provar a ela que confiava nela completamente? O que Lucas não sabia era que, enquanto ele lidava com seus problemas pessoais, as sombras na Mendes Corp se tornavam mais profundas. Alguém estava manipulando os fios nos bastidores, e o vazamento de informações era apenas o começo de um plano, muito mais sinistro. Em seu apartamento, Júlia assistia ao mesmo vídeo viral, lágrimas correndo por suas bochechas. A campainha tocou, e ao abrir a porta, ela se viu frente a frente com Lucas. Júlia, por favor, deixe-me explicar, implorou. Lucas. Júlia o olhou, seu rosto uma mistura de dor e decepção. Explicar o quê, Lucas? Como você não confiou em mim? Como preferiu me seguir como um criminoso em vez de simplesmente me perguntar? Lucas deu um passo à frente, desesperado para fazê-la entender. Eu sei, eu estraguei tudo. Deixei que os rumores e minhas próprias inseguranças me controlassem. Mas eu te amo, Júlia. Mais do que qualquer coisa neste mundo. Por favor, me dê uma chance de provar isso. Júlia hesitou. A luta interna, visível em seus olhos. Lucas, eu te amo também. Mas o amor sem confiança, que tipo de relacionamento é esse? Enquanto o casal enfrentava seu momento mais crítico, nos escritórios da Mendes Corp, uma figura sombria sorria satisfeita diante de um monitor. O plano estava funcionando perfeitamente. Em breve, o Império Mendes cairia, e com ele, todos que se interpunham em seu caminho. A tempestade que se aproximava de Lucas, Júlia e a família Mendes estava longe de terminar. As verdadeiras provações mal haviam começado, e apenas aqueles com um amor verdadeiro e uma lealdade inabalável poderiam sobreviver ao que estava por vir. O apartamento de Júlia mergulhou em um silêncio tenso. Lucas, com o coração na mão, esperava a resposta de Júlia. Cada segundo parecia uma eternidade. Finalmente, Júlia falou, sua voz mal passando de um sussurro. Lucas, eu te amo. Mas isso dói.
Não sei se posso simplesmente esquecer. Lucas deu um passo à frente, seus olhos suplicantes. Não estou pedindo que você esqueça, Júlia. Estou pedindo que me dê a chance de consertar isso, de provar que posso ser o homem que você merece. Júlia o olhou, a luta interna evidente em seus olhos. Como? Como você pode me provar que confia em mim depois disso? Lucas tomou uma respiração profunda. Era agora ou nunca. Venha comigo. Agora mesmo vamos ver seu pai. Os olhos de Júlia se arregalaram. O quê? Quero conhecê-lo, Júlia. Quero que você me apresente como seu namorado. Quero que ele saiba que estou aqui para você e para ele. Sem mais segredos, sem mais desconfiança. Você e sua família agora fazem parte da minha vida e quero que todos saibam disso. As lágrimas começaram a correr pelas bochechas de Júlia. Lucas, você tem certeza? Meu pai, ele... Lucas, interrompeu suavemente. É parte de você, Júlia, e eu amo você completamente, com seu passado, seu presente e seu futuro. Por favor, deixe-me provar isso. Júlia, comovida pela sinceridade nos olhos de Lucas, assentiu lentamente. Está bem, vamos. Enquanto se dirigiam ao modesto bairro onde morava o pai de Júlia, Lucas recebeu uma ligação do escritório. Ele a ignorou. Neste momento, nada era mais importante do que consertar as coisas com Júlia. Ao chegar à pequena casa, Júlia tocou a campainha nervosamente. A porta se abriu, revelando um homem de aparência cansada, mas com os mesmos olhos calorosos de Júlia. Julinha, o que você está fazendo aqui tão tarde? E quem é ele? Perguntou o homem, olhando para Lucas com curiosidade. Júlia pegou a mão de Lucas, entrelaçando seus dedos. Pai, este é Lucas, meu namorado. Os olhos do homem se abriram de surpresa, reconhecendo o nome. Lucas? O Lucas Mendes? Lucas deu um passo à frente, estendendo sua mão livre. É um prazer conhecê-lo, senhor. Ouvi muito sobre o senhor. O pai de Júlia apertou sua mão, ainda surpreso. Eu não esperava. Entrem, por favor. Uma vez dentro, Lucas observou a sala modesta, mas acolhedora. Fotos de Júlia criança adornavam as paredes, junto com diplomas e reconhecimentos. Era um lar cheio de amor e orgulho. Senhor, começou Lucas, sei que isso é inesperado, mas queria que soubesse que amo sua filha e que estou aqui para apoiar vocês dois no que precisarem. O pai de Júlia o olhou fixamente, como se o avaliasse. Você sabe sobre minha condição? Lucas assentiu. Sim, senhor, e quero que saiba que farei tudo o que estiver ao meu alcance para garantir que o senhor receba o melhor tratamento possível. Júlia apertou a mão de Lucas, agradecida. Seu pai, por sua vez, parecia comovido. Lucas, disse o homem, sua voz embargando ligeiramente, minha Julinha é a coisa mais preciosa que tenho. Prometa-me que vai cuidar dela. Com minha vida, respondeu Lucas sem hesitar. O resto da noite transcorreu entre conversas sinceras e risadas ocasionais. Lucas ouviu histórias da infância de Júlia, compartilhou anedotas de sua própria vida e, pela primeira vez em muito tempo, sentiu-se verdadeiramente em casa. Quando finalmente se despediram, o pai de Júlia abraçou Lucas com força. Obrigado, sussurrou, por amar minha filha por quem ela é. De volta ao carro, Júlia olhou para Lucas com olhos cheios de amor. Lucas, obrigada. Isso significa muito para mim. Lucas a beijou suavemente. Eu te amo, Júlia, e prometo que de agora em diante confiarei em você completamente. Sem dúvidas, sem segredos. Enquanto dirigiam de volta, Lucas ligou o rádio. Uma notícia chamou sua atenção. Última hora, Mendes Corp em meio a um escândalo financeiro. Fontes anônimas revelam possíveis práticas ilegais. Lucas sentiu o estômago revirar. A crise na empresa estava longe de terminar, e agora que havia consertado as coisas com Júlia, sabia que teria que enfrentar o caos que o esperava na Mendes Corp. O que Lucas não sabia era que, naquele exato momento, nas sombras do escritório principal da Mendes Corp, uma figura obscura sorria satisfeita diante de um monitor perfeito. Murmurou a voz. Tudo está indo conforme o planejado. Em breve, o Império Mendes cairá, e eu estarei lá para recolher os pedaços. A figura girou em sua cadeira
revelando o rosto de Ricardo Vaz, o suposto sócio de confiança de Roberto Mendes. Seus olhos brilhavam com uma mistura de ambição e vingança. Aproveite seu momento de felicidade, Lucas, sussurrou Ricardo para a tela que mostrava uma foto do jovem herdeiro, porque em breve você perderá tudo o que ama. Enquanto Lucas e Júlia se dirigiam para um futuro que acreditavam ser mais brilhante, as nuvens de tempestade se acumulavam no horizonte. A verdadeira prova para seu amor e lealdade mal havia começado. E apenas aqueles com um coração verdadeiramente puro poderiam sobreviver ao que estava por vir. A manhã seguinte amanheceu cinzenta e tempestuosa, como se o clima refletisse a turbulência que se aproximava na vida de Lucas e Júlia. Enquanto tomavam café da manhã juntos no apartamento de Lucas, a televisão murmurava ao fundo, um constante lembrete da crise que a Mendes Corp enfrentava. Novas revelações sugerem que o vazamento de informações confidenciais pode ter sido um trabalho interno. As ações da Mendes Corp continuam em queda livre, enquanto os investidores, Lucas desligou a televisão com um suspiro frustrado. Júlia o olhou com preocupação, pegando sua mão sobre a mesa. "O que você vai fazer, Lucas?" perguntou suavemente. Lucas entrelaçou seus dedos com os dela, grato por seu apoio. "Tenho que voltar ao escritório. Preciso enfrentar isso de frente e descobrir quem está por trás de tudo." Júlia assentiu, seus olhos cheios de determinação. "Vou com você." "Júlia, você não precisa." "Somos uma equipe, lembra?" interrompeu ela com um sorriso. "Além disso, talvez eu possa ver algo que vocês não veem. Às vezes, uma perspectiva externa é o que se precisa." Lucas sentiu uma onda de amor e gratidão. "O que eu fiz para merecer você?" Deixe-me pensar", brincou Júlia. "Talvez me seguir disfarçado de taxista?" Ambos riram, a tensão do momento se dissipando momentaneamente. Lucas se maravilhou com como Júlia podia iluminar até os momentos mais sombrios. Ao chegar aos escritórios da Mendes Corp, o ambiente era sombrio. Funcionários sussurravam nos corredores, lançando olhares nervosos para Lucas e Júlia enquanto passavam. Na sala de reuniões, Roberto Mendes andava de um lado para o outro, seu rosto uma máscara de preocupação. "Lucas, graças a Deus você está aqui", disse ao vê-los entrar. Então, notando Júlia, acrescentou com um tom mais suave: "Júlia, é bom ver você." Júlia assentiu, respeitosamente. "Senhor Mendes, estou aqui para ajudar no que puder." Roberto a olhou por um momento, como se a visse sob uma nova luz. "Obrigado. Apreciamos qualquer ajuda neste momento." Ricardo Vaz entrou na sala, seu rosto uma máscara de preocupação perfeitamente ensaiada. "Roberto, os advogados estão aqui. Querem falar com você e com Lucas em particular." Roberto assentiu gravemente. "Júlia, você se importaria de esperar lá fora um momento?" Júlia olhou para Lucas, que lhe deu um aperto reconfortante na mão. "Tudo bem, te vejo daqui a pouco", disse ela saindo da sala. Assim que a porta se fechou, o ambiente na sala mudou drasticamente. Os advogados, com seus ternos impecáveis e expressões sombrias, começaram a detalhar a gravidade da situação. "Senhores Mendes, a situação é crítica", começou o advogado principal. "As acusações de fraude financeira são sérias e o vazamento de informações confidenciais corroeu a confiança dos investidores. Se não agirmos rapidamente, poderíamos estar vendo o fim da Mendes Corp." Lucas sentiu que o chão se movia sob seus pés. "Deve haver algo que possamos fazer, alguma maneira de provar que essas acusações são falsas." O advogado trocou um olhar desconfortável com Roberto. "O problema, Sr. Lucas, é que nem todas as acusações são falsas. Encontramos evidências de algumas irregularidades nos livros contábeis." Roberto empalideceu. "O quê? Isso é impossível. Eu mesmo supervisiono todas as transações importantes." Ricardo interveio, sua voz carregada de falsa preocupação. "Roberto, você se lembra daqueles contratos que assinou no mês passado?" "Os das novas aquisições no exterior?" Roberto franziu a testa, tentando se lembrar. "Sim, mas esses eram completamente legítimos. Você mesmo os revisou, Ricardo."
Eu sei, disse Ricardo, balançando a cabeça. Mas parece que alguém alterou os documentos depois que os assinamos. Os números não coincidem com o que aprovamos. Lucas olhou para Ricardo com suspeita. Algo em seu tom não soava totalmente sincero. E como é possível que ninguém tenha percebido isso antes? Ricardo deu de ombros. O departamento de contabilidade está investigando, mas com todo o caos do vazamento, é possível que isso tenha passado despercebido. Os advogados continuaram discutindo estratégias legais, mas Lucas mal os ouvia. Sua mente trabalhava, a toda velocidade, tentando conectar os pontos. Como era possível que tantas coisas dessem errado ao mesmo tempo? E por que tinha a sensação de que Ricardo sabia mais do que dizia? Enquanto isso, fora da sala de reuniões, Júlia esperava pacientemente, observava o vai e vem dos funcionários, notando a tensão no ambiente. De repente, uma conversa em voz baixa chamou sua atenção. Você ouviu? Dizem que encontraram documentos alterados no sistema, sussurrou uma secretária para outra. Sim, e aparentemente a assinatura digital do Sr. Mendes estava neles. Você acha que ele realmente... Júlia franziu a testa. Documentos alterados? Assinatura digital? Sua mente, treinada na recepção e manuseio de documentos em seu antigo trabalho, começou a fazer conexões. Quando Lucas finalmente saiu da reunião, ela o encontrou pálido e preocupado. Lucas, o que aconteceu? Perguntou Júlia, pegando sua mão. Lucas a olhou, seus olhos cheios de angústia. É pior do que pensávamos, Júlia. Há evidências de fraude e tudo aponta para meu pai ou para mim. Júlia apertou sua mão. Lucas, ouvi algo enquanto esperava. Algo sobre documentos alterados e assinaturas digitais. Os olhos de Lucas se iluminaram com um lampejo de esperança. O quê? Júlia, o que exatamente você ouviu? Enquanto Júlia lhe contava o que tinha escutado, Lucas sentiu que uma peça do quebra-cabeça se encaixava. Júlia, você é brilhante. Isso pode ser a chave para provar nossa inocência. Com energia renovada, Lucas voltou a entrar na sala de reuniões, desta vez com Júlia ao seu lado. Pai, Ricardo, acho que temos uma pista. Precisamos investigar os registros digitais de todos os documentos assinados nos últimos meses. Ricardo empalideceu ligeiramente, mas se recuperou rapidamente. Lucas, não acho que seja o momento para... É exatamente o momento, interrompeu Lucas com firmeza. Se alguém esteve alterando documentos, os registros digitais mostrarão isso. Roberto olhou para seu filho com uma mistura de orgulho e esperança. Faça isso, Lucas. Investigue tudo o que for necessário. Enquanto Lucas e Júlia se preparavam para mergulhar na investigação, Ricardo os observava com uma mistura de raiva e preocupação. Seu plano, tão cuidadosamente orquestrado, começava a desmoronar. Na privacidade de seu escritório, Ricardo fez uma ligação frenética. Temos um problema. O garoto e a namorada dele estão perto de descobrir tudo. Precisamos acelerar o plano. A voz do outro lado da linha respondeu friamente. Cuide deles, Ricardo. Não podemos permitir que arruinem tudo pelo que trabalhamos. Enquanto Lucas e Júlia se aprofundavam mais na investigação, sem saber se aproximavam de um perigo ainda maior. A verdade estava ao alcance de suas mãos, mas o preço por descobri-la poderia ser mais alto do que jamais imaginaram. A tempestade que se aproximava da Mendes Corp estava prestes a atingir seu ponto mais crítico, e apenas aqueles com um coração corajoso e um amor inabalável poderiam sobreviver ao que estava por vir. Os dias seguintes foram um turbilhão de atividade frenética. Lucas e Júlia, com a ajuda de uma pequena equipe de confiança, mergulharam na árdua tarefa de revisar milhares de registros digitais. O cansaço se acumulava, mas a determinação de desvendar a verdade os mantinha de pé. Uma noite, enquanto todos os outros já tinham ido embora, Lucas e Júlia permaneciam no escritório, rodeados de telas e documentos. Lucas, olhe isso, disse Júlia de repente, sua voz carregada de emoção. Encontrei um padrão nas alterações. Todas parecem ocorrer em momentos específicos, sempre depois das 23h. Lucas se aproximou, olhando a tela com atenção. É verdade. E olhe,
Todas as modificações são feitas do mesmo endereço IP. Seus olhos se encontraram. Uma faísca de esperança acendendo entre eles. Estavam perto, podiam sentir. Precisamos rastrear esse IP, disse Lucas, sua mente trabalhando a toda velocidade. Mas para isso vamos precisar da ajuda do departamento de TI. Júlia franziu a testa. Podemos confiar neles? E se o responsável tiver acesso a esse departamento? Lucas considerou suas palavras por um momento. Você tem razão, não podemos nos arriscar. Precisamos de alguém externo, alguém em quem possamos confiar plenamente. De repente, uma ideia iluminou o rosto de Júlia. Lucas, acho que conheço a pessoa perfeita. Meu amigo Miguel, aquele que me ajudou quando tive que esconder as visitas ao meu pai. Ele é um gênio da informática e trabalha de forma independente. Lucas a olhou com uma mistura de surpresa e admiração. Júlia, você é brilhante, mas tem certeza de que podemos confiar nele? Júlia assentiu com convicção. Com minha vida, Miguel é como um irmão para mim. Nos conhecemos desde crianças e sei que ele nunca nos trairia. Com um plano em mente, Lucas e Júlia se prepararam para dar o próximo passo em sua investigação. O que eles não sabiam era que sua conversa não havia passado despercebida. Na escuridão do corredor, Ricardo Vaz escutava, seu rosto contraído numa careta de fúria. E preocupação tirou seu telefone e discou um número com mãos trêmulas. Temos um problema, sussurrou urgentemente. O garoto e a namorada dele estão perto de descobrir tudo. Estão trazendo um especialista externo. A voz do outro lado da linha respondeu friamente. Cuide disso, Ricardo. Não podemos permitir que eles cheguem tão longe. Mas como? Se algo acontecer com eles, as suspeitas cairão sobre nós, respondeu Ricardo, o pânico se infiltrando em sua voz. Houve um momento de silêncio antes que a voz respondesse. Tenho uma ideia. É hora de usar a garota contra ele. Prepare-se para implementar o plano B. Enquanto Ricardo desligava, um sorriso sinistro se desenhou em seu rosto. O jogo estava prestes a mudar, e ele se certificaria de estar do lado vencedor. No dia seguinte, Lucas e Júlia se encontraram com Miguel em um café discreto longe dos escritórios da Mendes Corp. Miguel, um jovem de aparência desleixada, mas com olhos aguçados e inteligentes, ouviu atentamente enquanto eles explicavam a situação. Isso é grande, pessoal, disse Miguel assoviando suavemente. Estamos falando de um crime corporativo sério. Vocês têm certeza de que querem se meter nisso? Lucas e Júlia trocaram um olhar determinado. Não temos escolha, respondeu Lucas. É a única forma de salvar a empresa e limpar o nome da minha família. Miguel assentiu, seus dedos já voando sobre o teclado de seu laptop. Bem, então mãos à obra. Mas eu os aviso. Quem quer que esteja por trás disso é bom. Muito bom. Enquanto Miguel trabalhava, Lucas recebeu uma ligação de seu pai. Lucas, preciso que você venha ao escritório. Imediatamente surgiu algo delicado. A voz de Roberto soava tensa, preocupada. Lucas sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O que está acontecendo, pai? É melhor que você veja por si mesmo e venha sozinho, por favor. Lucas olhou para Júlia, a preocupação evidente em seus olhos. Tenho que ir ao escritório. Meu pai diz que é urgente. Júlia apertou sua mão. Vá, Miguel, e eu continuaremos aqui. Tenha cuidado, Lucas. Com um último beijo, Lucas se dirigiu à Mendes Corp, sem saber que estava prestes a enfrentar a prova mais difícil de sua vida. No escritório, Roberto o esperava com o rosto sombrio. Ao seu lado, Ricardo mantinha uma expressão de falsa preocupação. Lucas, filho, começou Roberto, sua voz carregada de pesar. Apareceram novas evidências, e não são boas. Ricardo interveio, sua voz suave mas carregada de insinuação. Parece que alguém tem transferido grandes somas de dinheiro para uma conta no exterior, uma conta vinculada a Júlia Santos. Lucas sentiu que o mundo parava. O quê? Isso é impossível, Júlia, jamais. Sinto muito, filho, disse Roberto, colocando uma mão em seu ombro, mas as provas são claras. Parece que Júlia esteve envolvida na fraude desde o início.
Enquanto Lucas lutava para processar essa informação, sua mente era um turbilhão de emoções e dúvidas. Poderia ser verdade? Júlia, sua Júlia, o havia traído? O que Lucas não sabia era que, naquele exato momento, Júlia e Miguel estavam prestes a descobrir a verdade que poderia mudar tudo. A corrida contra o tempo havia começado, e o destino da Mendes Corp e do amor entre Lucas e Júlia pendia por um fio. Lucas ficou imóvel, sua mente se recusando a aceitar o que acabara de ouvir. Júlia, sua Júlia, envolvida em fraude? Era inconcebível. No entanto, a evidência diante dele parecia irrefutável. Extratos bancários, transferências, tudo apontando para uma conta no exterior em nome de Júlia Santos. Isso tem que ser um erro, murmurou Lucas, passando a mão pelos cabelos. Júlia não faria algo assim. Deve haver uma explicação. Ricardo se aproximou colocando uma mão em seu ombro com fingida compaixão. Lucas, sei que é difícil de aceitar, mas às vezes as pessoas não são quem acreditamos que sejam. Talvez Júlia tenha visto uma oportunidade e... Não, interrompeu Lucas, afastando bruscamente a mão de Ricardo. Eu a conheço, confio nela, isso não faz sentido. Roberto trocou um olhar preocupado com Ricardo antes de se voltar para seu filho. Lucas, entendo que você queira acreditar no melhor de Júlia, mas não podemos ignorar as evidências. A polícia já está a caminho para interrogá-la. As palavras de seu pai caíram sobre Lucas como um balde de água fria. A polícia? Mas não podem. Precisamos de mais tempo para investigar, para entender o que está realmente acontecendo. Sinto muito, filho, disse Roberto com pesar, mas não está mais em nossas mãos. O Conselho de Administração tomou a decisão de cooperar plenamente com as autoridades. Lucas sentiu o pânico se apoderar dele. Tinha que avisar Júlia, tinha que protegê-la. Sem dizer mais uma palavra, saiu correndo do escritório, ignorando os chamados de seu pai e de Ricardo. Enquanto isso, no café, Júlia e Miguel estavam prestes a fazer uma descoberta crucial. Consegui, exclamou Miguel, seus olhos brilhando de excitação. Consegui rastrear o IP. Todas as modificações nos documentos foram feitas de um endereço que pertence a Mendes Corp. Júlia se inclinou sobre a tela, seu coração batendo forte. O quê? Tem certeza? Miguel assentiu, seus dedos voando sobre o teclado. Completamente. E tem mais. A conta de usuário que realizou essas modificações pertence a alguém com acesso de alto nível. Alguém como Ricardo Vaz. Completou Júlia, as peças se encaixando em sua mente. Sempre soube que havia algo suspeito. Nele. Nesse momento, o telefone de Júlia tocou. Era Lucas. Júlia, onde você está? Preciso te ver agora mesmo. É urgente. A voz de Lucas soava, tensa, quase desesperada. Júlia sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Estamos no café, Lucas. O que está acontecendo? Não posso explicar por telefone. Fique aí, estou indo para aí. E Júlia, tenha cuidado. A ligação foi cortada, deixando Júlia com uma sensação de inquietação. Ela se voltou para Miguel. Temos que ir, algo está errado. Rapidamente recolheram suas coisas e saíram do café. Mal haviam dado alguns passos quando Júlia notou um carro preto estacionado do outro lado da rua. 2 homens de terno desceram, seus olhos fixos nela. Miguel, sussurrou Júlia, acho que temos problemas. Antes que pudessem reagir, os homens se aproximaram. Júlia Santos? Perguntou um deles, mostrando um distintivo. Sou o detetive. Oliveira. Precisamos que nos acompanhe para responder algumas perguntas. Júlia sentiu que o mundo desaparecia ao seu redor. Do que se trata isso? Você está sob investigação por fraude financeira e desvio de fundos corporativos, respondeu o detetive. Sua voz fria e impessoal. Miguel deu um passo à frente, protetor. Ela não irá a lugar nenhum sem um advogado. O detetive Oliveira franziu a testa. Senhor, sugiro que não interfira em uma investigação policial. Nesse momento, Lucas apareceu correndo pela rua, sem fôlego e com o rosto pálido. Júlia, gritou, interpondo-se entre ela e os detetives. Não podem levá-la, isso é um erro. Senhor Mendes,
disse o detetive Oliveira, reconhecendo-o. Entendo sua preocupação, mas temos ordens de levar a senhorita Santos para interrogatório. Lucas olhou para Júlia, seus olhos cheios de determinação. Ela não irá a lugar nenhum sem mim. Sou Lucas Mendes, herdeiro da Mendes Corp, e assumo toda a responsabilidade por Júlia Santos. Os detetives trocaram olhares, claramente não preparados para esta situação. Finalmente, o detetive Oliveira assentiu. Muito bem, Sr. Mendes, mas ambos terão que nos acompanhar à delegacia. Enquanto eram conduzidos ao carro policial, Júlia olhou para Lucas, seus olhos cheios de medo e confusão. Lucas, o que está acontecendo? Lucas pegou sua mão, apertando-a com força. Vou te explicar tudo, eu prometo. Mas preciso que você confie em mim, Júlia. Aconteça o que acontecer, estamos juntos nisso. Miguel, que havia ficado para trás, gritou. Júlia, Lucas, não se preocupem, vou conseguir ajuda. Vamos resolver isso. Enquanto o carro se afastava, Lucas sabia que estavam entrando no olho da tempestade. As acusações contra Júlia, a evidência que haviam descoberto contra Ricardo, tudo estava prestes a colidir. Mas em meio ao caos, uma coisa estava clara. Seu amor por Júlia era mais forte do que nunca, e ele lutaria com tudo o que tinha para protegê-la e descobrir a verdade. No escritório da Mendes Corp, Ricardo Vaz observava pela janela, um sorriso satisfeito em seu rosto. Seu plano estava funcionando perfeitamente. Com Júlia fora do caminho e Lucas distraído, nada poderia detê-lo, ou assim ele pensava. O que Ricardo não sabia era que Miguel, o amigo de Júlia, tinha em seu poder a evidência que poderia desmascará-lo. E enquanto o sol se punha sobre a cidade, uma corrida contra, o tempo começava. A verdade estava prestes a vir à tona, e ninguém estava preparado para as consequências que traria. A delegacia de polícia fervilhava de atividade, quando Lucas e Júlia foram conduzidos através de suas portas. O detetive Oliveira os guiou até uma sala de interrogatório, onde pediu que esperassem Lucas, sussurrou Júlia uma vez que estavam sozinhos. O que está acontecendo? Por que acham que estou envolvida em uma fraude? Lucas pegou suas mãos entre as suas, seus olhos cheios de determinação e amor. Júlia, alguém tem transferido dinheiro da empresa para uma conta em seu nome. Mas sei que você não fez isso. Alguém está tentando incriminá-la. Júlia ofegou, o choque evidente em seu rosto. Mas quem faria algo assim? E por quê? Antes que Lucas pudesse responder, a porta se abriu e entrou o detetive Oliveira, acompanhado de outro oficial. Senhorita Santos, temos algumas perguntas para você. Começou Oliveira, colocando uma pasta sobre a mesa. Pode nos explicar essas transferências para sua conta no exterior? Júlia olhou para os documentos, seu rosto empalidecendo. Eu não tenho nenhuma conta no exterior. Deve haver um erro. O detetive A olhou com ceticismo. Os registros mostram claramente seu nome e número de identificação, a menos que alguém tenha roubado sua identidade. É exatamente isso que aconteceu, interrompeu Lucas, batendo na mesa com a palma da mão. Júlia é inocente. Temos provas de que alguém dentro da Mendes Corp tem manipulado documentos e registros. Oliveira levantou uma sobrancelha. Provas? Eu gostaria de vê-las, Sr. Mendes. Nesse momento, como se fosse um sinal do destino, a porta se abriu bruscamente. Miguel entrou seguido de perto por Roberto Mendes e, surpreendentemente, Beatriz Andrade. Parem tudo, exclamou Miguel, segurando no alto um pendrive. Tenho a evidência que vocês precisam. Roberto deu um passo à frente, seu rosto uma mistura de choque e determinação. Detetive Oliveira, acho que cometemos um grave erro, você precisa ver isso. Enquanto Miguel conectava o pendrive a um computador, todos se reuniram ao redor da tela. O que viram deixou todos sem fôlego. Registros detalhados de acessos não autorizados ao sistema da Mendes Corp, todos vinculados à conta de Ricardo Vaz, e-mails criptografados entre Ricardo e um grupo de investidores estrangeiros, discutindo planos para assumir o controle da empresa. E o mais condenatório de tudo, gravações de segurança que mostravam Ricardo acessando o sistema fora do horário de expediente,
precisamente nos momentos em que as transferências fraudulentas foram realizadas. Isso é incrível, murmurou o detetive Oliveira, passando pelos arquivos. Senhorita Santos, parece que lhe devemos um pedido de desculpas. Júlia, ainda atordoada pelos eventos, só pôde assentir. Lucas a abraçou com força, o alívio evidente em seu rosto. Roberto se voltou para seu filho e Júlia, a vergonha clara em seus olhos. Sinto, muito deveria ter confiado em vocês desde o início. Beatriz deu um passo à frente, seu rosto uma mistura de arrependimento e determinação. Eu também devo me desculpar. Fui eu quem ouviu a conversa de Lucas e Júlia no escritório e contei para Ricardo. Não tinha ideia do que realmente estava acontecendo. Lucas a olhou surpreso. Você? Mas por quê? Beatriz baixou o olhar. Eu estava com ciúmes. Achei que se pudesse criar problemas entre vocês. Sinto muito, foi infantil e estúpido. Júlia, mostrando uma compaixão que surpreendeu a todos, pegou a mão de Beatriz. O importante é que, no final, você fez a coisa certa. O detetive Oliveira, que estava fazendo ligações, voltou-se para o grupo. Enviamos uma equipe para prender Ricardo Vaz, mas receio que ele já fugiu do escritório. Roberto empalideceu. Meu Deus, o que fizemos? Confiamos nele durante anos. Lucas colocou uma mão no ombro de seu pai. Não é sua culpa, pai. Ricardo nos enganou a todos. Enquanto o caos das revelações se desenrolava ao seu redor, Lucas e Júlia compartilharam um olhar. Em meio à tempestade, seu amor havia permanecido forte, inabalável. Eles haviam enfrentado a adversidade juntos e saído vitoriosos. Mas a história estava longe de terminar. Ricardo Vaz ainda estava foragido e os danos à Mendes Corp eram extensos. A verdadeira prova apenas começava. Reconstruir a empresa, restaurar a confiança e, o mais importante, curar as feridas que esta crise havia deixado em todos eles. Enquanto saíam da delegacia, rumo a um futuro incerto, mas cheio de esperança, Lucas e Júlia sabiam uma coisa com certeza. Juntos, poderiam superar qualquer obstáculo. O que eles não sabiam era que Ricardo, em seu desespero para escapar, estava prestes a tomar uma decisão que colocaria em perigo não apenas o futuro da Mendes Corp, mas as vidas de todos os envolvidos. A batalha final estava prestes a começar e ninguém estava preparado para o que viria. O amanhecer encontrou Lucas e Júlia na sala de reuniões da Mendes Corp, rodeados de advogados, executivos e policiais. As últimas 24 horas haviam sido um turbilhão de depoimentos, reuniões de emergência e planos de contingência. Roberto Mendes, com olheiras profundas e o rosto marcado pela preocupação, dirigiu-se ao grupo. Obrigado a todos por estarem aqui. Como sabem, Ricardo Vaz continua foragido, mas estamos fazendo todo o possível para localizá-lo. Enquanto isso, devemos nos concentrar em salvar a empresa. Lucas assentiu, apertando a mão de Júlia sob a mesa. Pai, acho que tenho uma ideia. Se pudermos demonstrar publicamente que fomos vítimas de uma fraude interna e que estamos tomando medidas para retificar a situação, poderíamos recuperar a confiança dos investidores. Júlia interveio, sua voz suave mas firme. Além disso, poderíamos usar minha experiência em relações públicas para lançar uma campanha de transparência, mostrar ao público como estamos implementando novos controles e sistemas de segurança. Os executivos murmuraram sua aprovação, impressionados com a iniciativa do casal. Roberto olhou para seu filho e Júlia com uma mistura de orgulho e gratidão. Excelentes ideias. Vamos começar a trabalhar imediatamente. Enquanto a equipe se dispersava para começar a implementar o plano, o telefone de Lucas tocou. Era um número desconhecido. Alô? Respondeu com cautela. Ah, Lucas! A voz de Ricardo soava fria e calculista do outro lado da linha. Vejo que você esteve ocupado me desmascarando impressionante. Lucas fez um sinal frenético aos outros para que rastreassem a ligação. Ricardo, entregue-se ao melhor para todos. Uma risada seca ressoou no telefone. Oh, meu querido rapaz, isso está longe de terminar. Veja bem, tenho um as na manga.
algo que poderia destruir completamente a Mendes Corp e sua preciosa família. O coração de Lucas acelerou. Do que você está falando? Digamos que seu pai não é tão inocente quanto você pensa, respondeu Ricardo com malícia. Tenho provas de alguns negócios obscuros que ele realizou há anos, negócios que poderiam levá-lo para a cadeia. Lucas olhou para seu pai, que o observava com preocupação. Você está mentindo, disse, mas a dúvida se infiltrava em sua voz. Tem certeza? Zombou Ricardo. Por que não pergunta a ele sobre o projeto Fênix? Tenho certeza de que será uma conversa interessante. A ligação foi cortada, deixando Lucas atordoado. Ele se voltou para Roberto, que havia empalidecido. Visivelmente, pai, o que é o projeto Fênix? Roberto fechou os olhos, como se o peso do mundo caísse sobre seus ombros. Lucas, meu filho, há coisas do meu passado das quais não me orgulho. Coisas que fiz para salvar a empresa em tempos desesperados. Júlia, sentindo a tensão na sala, interveio. Senhor Mendes, seja o que for, podemos enfrentar isso juntos, mas precisamos saber a verdade. Roberto assentiu lentamente. Vocês têm razão, é hora de confessar tudo. Enquanto Roberto começava a revelar os segredos obscuros do passado da Mendes Corp, Lucas sentiu que o mundo que conhecia desmoronava, mas ao olhar para Júlia, viu em seus olhos a força e o amor de que precisava para enfrentar o que viesse. O que nenhum deles sabia era que Ricardo, em seu desespero, estava prestes a tomar medidas drásticas que colocariam em perigo não apenas a empresa, mas as vidas de todos os envolvidos. Roberto Mendes, com a voz embargada pela emoção, começou a revelar a verdade sobre o projeto Fênix. Há 15 anos, a empresa estava à beira da falência. Tínhamos dívidas enormes e os bancos nos viravam as costas. O projeto Fênix foi uma série de transações financeiras não totalmente legais para manter a empresa à tona. Lucas ouvia, atônito, enquanto seu pai detalhava uma complexa rede de contas, offshore, subornos a funcionários e manipulação de mercados. Júlia apertava sua mão, oferecendo apoio silencioso. Eu fiz isso para salvar os empregos de milhares de pessoas, para garantir seu futuro, Lucas, concluiu Roberto, com lágrimas nos olhos. Mas isso não justifica. Estou preparado para enfrentar as consequências de minhas ações. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Lucas, lutando com uma mistura de emoções, finalmente falou: Pai, o que você fez foi errado, mas entendo por que fez. Agora devemos nos concentrar em consertar isso, em fazer as coisas corretamente. Júlia assentiu, sua mente trabalhando rapidamente. Senhor Mendes, se nos adiantarmos a Ricardo e revelarmos tudo nós mesmos, mostrando arrependimento e um plano para retificar os erros passados, poderíamos minimizar o dano. Enquanto discutiam estratégias, o telefone de Lucas voltou a tocar. Era Miguel. Lucas, você precisa ver as notícias agora. Rapidamente ligaram a televisão da sala de reuniões na tela. Ricardo Vaz aparecia em uma transmissão ao vivo de um local desconhecido. Cidadãos, começou Ricardo, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. Me vejo obrigado a revelar a verdade sobre a Mendes Corp, esta empresa que se apresenta como um pilar da comunidade. Está construída sobre mentiras e corrupção. Enquanto Ricardo detalhava as acusações contra Roberto e a empresa, misturando verdades com mentiras exageradas, o pânico se apoderou da sala. Temos que detê-lo, exclamou Lucas. Se isso continuar, tudo estará perdido. De repente, Júlia notou algo na transmissão. Esperem, olhem o fundo. Essa vista, eu sei onde ele está. Todos se voltaram para ela, surpresos. Júlia explicou rapidamente. Essa é a vista da cobertura do edifício Panorama. Eu reconheço porque fiz um evento lá, uma vez. Sem perder um segundo, Lucas se levantou. Vou para lá, tenho que confrontá-lo, parar isso de uma vez por todas. Você não vai sozinho, disse Júlia, levantando-se também. Estamos juntos nisso, lembra? Roberto tentou protestar, mas a determinação nos olhos do casal era inabalável. Enquanto saíam apressadamente, Roberto ligou para a polícia
informando-os da localização de Ricardo. A viagem até o edifício Panorama foi uma corrida contra o tempo. Lucas e Júlia chegaram justo quando a polícia começava a cercar o local. Ignorando os avisos dos oficiais, o casal abriu caminho até a cobertura. Ao irromper no luxuoso apartamento, encontraram Ricardo diante de uma câmera, ainda transmitindo ao vivo. Ao vê-los, um sorriso cruel se desenhou em seu rosto. "Ah, os pombinhos chegaram", disse, virando-se para a câmera, justo a tempo para o grande final. Lucas deu um passo à frente, as mãos erguidas em um gesto conciliador. "Acabou, Ricardo. A polícia está aqui, não há saída." Ricardo riu, um som frio e sem humor. "Oh, Lucas, sempre tão ingênuo. Você acha que eu não tinha um plano de fuga?" Com um movimento rápido, Ricardo sacou uma arma, apontando alternadamente para Lucas e Júlia. "Agora vamos ter uma pequena conversa diante de nossa audiência. Quero que você confesse, Lucas. Confesse como você e seu pai têm enganado a todos durante anos." Júlia, vendo o perigo nos olhos de Ricardo, interveio. "Ricardo, pense no que está fazendo. Isso só vai piorar as coisas para você." "Silêncio!" gritou Ricardo, sua compostura desmoronando. "Vocês arruinaram tudo. Anos de planejamento, destruídos por uma simples recepcionista e um garoto rico brincando de herói." Enquanto Ricardo divagava, Lucas notou que a porta atrás deles se abria silenciosamente. Uma equipe SWAT se preparava para entrar. Eles só precisavam de mais alguns segundos. "Você tem razão, Ricardo", disse Lucas, ganhando tempo. "Cometemos erros, mas você também cometeu. Por que não abaixamos a arma e conversamos sobre isso como pessoas civilizadas?" Por um momento, pareceu que Ricardo iria ceder. Mas então, com um grito de raiva, ele levantou a arma em direção a Lucas. "Acabou!" Tudo aconteceu em um instante. Júlia se lançou na frente de Lucas justo quando a equipe SWAT invadia o apartamento. Um tiro ressoou no ar. Quando o caos se dissipou, Ricardo estava no chão, desarmado e algemado. Lucas, com o coração batendo freneticamente, procurou por Júlia. Ele a encontrou de pé, ilesa, tremendo, mas firme. O tiro havia errado. Atingindo a parede atrás deles, Lucas a envolveu em seus braços, as lágrimas correndo livremente por seu rosto. "Júlia, meu amor, quase perdi você." Júlia o abraçou com força. "Estamos juntos nisso, lembra? Até o fim." Enquanto os policiais levavam Ricardo, Lucas e Júlia saíram do edifício, exaustos, mas aliviados. Lá fora, uma multidão de jornalistas e curiosos havia se reunido. Roberto Mendes estava lá, esperando-os ansiosamente. "Filho, Júlia, graças a Deus vocês estão bem", disse, abraçando-os. Então, voltando-se para os jornalistas, acrescentou: "É hora de a Mendes Corp enfrentar seu passado e construir um futuro melhor. Estamos prontos para assumir a responsabilidade por nossos erros e trabalhar para recuperar a confiança de todos." Lucas, com Júlia ao seu lado, deu um passo à frente. "Meu pai tem razão. A partir de hoje, a Mendes Corp se compromete com total transparência e a reparar os danos causados. E faremos isso juntos, como uma família e como uma comunidade." Enquanto as câmeras disparavam e os repórteres lançavam perguntas, Lucas e Júlia trocaram um olhar. Eles haviam enfrentado a adversidade, descoberto a verdade e saído vitoriosos. Seu amor, posto à prova no fogo da crise, havia emergido mais forte do que nunca. O caminho à frente não seria fácil. Haveria julgamentos, reestruturações e muito trabalho a ser feito. Mas enquanto tivessem um ao outro, Lucas e Júlia sabiam que poderiam enfrentar qualquer desafio. E assim, sob o sol do entardecer, com a promessa de um novo começo brilhando no horizonte, Lucas se ajoelhou diante de Júlia. Tirando uma pequena caixa do bolso, "Júlia Santos", disse, sua voz cheia de emoção. "Você me daria a honra de se casar comigo?" Júlia, com lágrimas de felicidade nos olhos, assentiu. "Sim, Lucas, 1000 vezes sim." Enquanto se beijavam, selando seu compromisso diante do mundo, ambos souberam que este era apenas o começo de sua verdadeira aventura juntos.
6 meses haviam se passado desde o dramático desfecho com Ricardo. A sede da Mendes Corp fervilhava de atividade enquanto os funcionários se preparavam para uma coletiva de imprensa crucial. No escritório principal, Lucas ajustava sua gravata diante do espelho, seu rosto uma mistura de determinação e nervosismo. Júlia entrou, radiante em um elegante terno azul, seu anel de noivado brilhando em sua mão. Pronto para o grande dia, Lucas a puxou para perto, beijando-a suavemente. Com você ao meu lado, estou pronto para qualquer coisa. Os últimos meses haviam sido um turbilhão de mudanças. Roberto Mendes, fiel à sua palavra, havia se entregado às autoridades para enfrentar as consequências de suas ações passadas. Embora tivesse recebido uma sentença reduzida por sua cooperação, a ausência de seu pai pesava sobre Lucas. No entanto, a crise havia trazido consigo oportunidades inesperadas. Sob a liderança de Lucas e com a inestimável ajuda de Júlia, a Mendes Corp havia implementado reformas radicais. Transparência total, auditorias externas regulares e um novo foco em responsabilidade social corporativa haviam começado a restaurar a confiança do público. Está na hora, disse Júlia, entrelaçando seus dedos com os de Lucas. Juntos dirigiram-se à sala de conferências. Ao entrar, foram recebidos por uma onda de flashes e o murmúrio dos jornalistas. Lucas tomou seu lugar no pódio, com Júlia ao seu lado e começou a falar. Senhoras e senhores, obrigado por estarem aqui. Hoje, há 6 meses, a Mendes Corp enfrentou a maior crise de sua história. Hoje, estamos aqui para demonstrar como transformamos essa crise em uma oportunidade para mudança positiva. Lucas prosseguiu detalhando as reformas implementadas, os novos projetos de responsabilidade social e os resultados financeiros que mostravam uma recuperação constante. Mas o mais impactante ainda estava por vir. E agora, continuou, sua voz cheia de emoção, tenho a honra de anunciar o lançamento da Fundação Mendes Santos para a Educação e Empreendedorismo. Esta fundação, liderada por minha noiva Júlia Santos, se dedicará a proporcionar oportunidades educacionais e de empreendedorismo a jovens de comunidades desfavorecidas. Júlia deu um passo. À frente, seu rosto radiante de orgulho e determinação. Nosso objetivo é criar um futuro onde todos, independentemente de sua origem, tenham a oportunidade de alcançar seus sonhos, porque acreditamos que o verdadeiro sucesso se mede não apenas em lucros, mas no impacto positivo que podemos ter nas vidas dos outros. A sala explodiu em aplausos. Os jornalistas se apressaram em fazer perguntas, fascinados por essa nova direção da Mendes Corp. Enquanto respondiam às perguntas, Lucas não pôde evitar refletir sobre a incrível jornada que os havia trazido até ali. Lembrou-se do dia em que conheceu Júlia, uma simples recepcionista que havia mudado sua vida para sempre. Pensou nas provações que haviam enfrentado, em como seu amor havia sido testado repetidas vezes, apenas para emergir mais forte. Ao final da coletiva, enquanto se preparavam para sair, Lucas notou uma figura familiar, entre a multidão. Era seu pai Roberto, acompanhado por guardas penitenciários. Ele havia obtido uma permissão especial para assistir ao evento. Com lágrimas nos olhos, Roberto se aproximou de seu filho e de Júlia. Estou tão orgulhoso de vocês, disse, abraçando-os. Vocês pegaram os erros do passado e os transformaram em algo belo. Lucas, emocionado, respondeu. E você estará conosco em breve, pai, juntos. Construiremos o legado que você sempre sonhou. Naquela noite, na intimidade de seu apartamento, Lucas e Júlia celebraram seu triunfo, mas mais do que isso, celebraram seu amor. Amor que havia superado cada obstáculo, cada desafio. Sabe, disse Lucas, olhando para Júlia com adoração. Quando te conheci, pensei que tinha tudo, mas não foi até ter você em minha vida que realmente entendi o que significa ser rico. Júlia sorriu, aconchegando-se mais perto dele. E eu nunca imaginei que encontraria um amor assim. Com você, Lucas, sinto que posso conquistar o mundo.
Enquanto olhavam pela janela para a cidade que se estendia diante deles, Lucas e Júlia sabiam que este era apenas o começo. Eles tinham toda uma vida pela frente, cheia de desafios, alegrias e, acima de tudo, amor. E assim, com a promessa de um futuro brilhante diante deles, Lucas e Júlia selaram seu compromisso com um beijo, prontos para escrever o próximo capítulo de sua história juntos.